Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pessoal, vou esperar só uns minutinhos aqui para todo mundo conseguir entrar, tá bom? E logo a gente já começa. Nosso penúltimo webinar do ano, mas logo já tenho o último para compartilhar com vocês, tá bom? Na verdade, já tenho o link do último para compartilhar com vocês. E esperem só mais uns minutinhos que eu já vou ter o link aqui para mostrar, tá? Podem ir entrando. Pessoal, gosto sempre de esclarecer essa dúvida no começo, tá? Quem tiver aí algum colega que talvez esteja interessado nesse assunto, vamos falar sobre leitura e análise de documentos com IA hoje, um assunto bem legal, bem amplo, dá para a gente aplicar aí para muitos departamentos. Vamos fazer uma demo, tá? Vamos mostrar aqui o produto. Então, já vai ter muita coisa interessante aí para vocês compartilharem com os colegas. Mas podem mandar o link que vocês usaram para acessar, ou para fazer a inscrição, ou para acessar a sala aqui, tá? Podem mandar aí para os colegas que eles conseguem acessar também, tá bom? Vou esperar só mais um minutinho, que eu já tô vendo aqui, tem um pessoal na fila ainda, tá? Vamos lá, pessoal. Tô resolvendo umas coisinhas aqui. Mas vamos lá, antes de eu passar aqui para os nossos especialistas, para a gente entender um pouquinho mais como funciona aí o nosso IDP, tá? Ou, né, vamos entender mais sobre essa sigla, sobre como funciona, sobre a inteligência do processamento aí da análise de documentos com a IA. Então, vai ser um webinar muito legal, principalmente para quem utiliza já casos de uso que aplicam ali os prompts e os agentes para leitura e análise de documentos, tá bom? Quem não me conhece, muito prazer, sou a Fê, sou especialista de programas educacionais aqui na Pipefy. E já estou vendo alguns nomezinhos aqui conhecidos, que com certeza já entraram em alguns webinars antes, mas gosto sempre de falar que podem e devem me mandar sugestões e dicas e feedback, tá? Em relação aos nossos webinars. Estamos construindo já o calendário para o ano que vem, tá? Então, espero trazer aí muitos tópicos legais, muitos especialistas muito legais aí para vocês. E por aí a gente vai, né, por esse ano, nós vamos finalizando com o webinar que a gente vai ter no dia 17 de dezembro. Temos o de hoje, estarei em um evento semana que vem, e aí no dia 17 eu volto para a gente finalizar 2025 com um webinar bem legal, tá? Agora eu vou fingir que eu sou chique, e vou mostrar para vocês o webinar que a gente vai ter no dia 17. Então, Hugo, por favor, compartilha aí comigo, para mim, o próximo slide. Pessoal, uma das primeiras vezes que eu coloco a minha carinha ali nos, nos especialistas que estarão conduzindo o webinar. Normalmente eu sou só a host aqui, eu só faço a abertura, compartilho alguns insights com vocês, falo dos próximos eventos e normalmente eu finalizo, né? Falo aqui onde vocês conseguem encontrar materiais de apoio. Também sou uma agente aqui, não de IA, sou uma agente humana que fica responsável pelas dúvidas, pelos comentários de vocês. Mas para o dia 17, estarei aqui conduzindo junto com outras duas profissionais incríveis, tá? Vou mandar aqui no chat, pessoal, o link para a inscrição desse webinar, tá? Opa, mandei errado. Ignorem, pessoal. Tava com outro link aqui no meu copiar e colar. Acho que esses nem vão conseguir acessar. É de uma planilha minha, sem dados sensíveis, tá? Mas o link valioso vai ser esse último aí, tá? Vamos falar um pouquinho dos insights do evento AI Summit em Nova York, tá? Então, semana que vem estarei lá.
Não sozinha, estarei com muitos outros profissionais incríveis da Pipefy. Teremos até um evento presencial em São Paulo com o nosso CEO, com o nosso CMO, com o nosso CPO, tá? Então, vai ser um evento presencial em São Paulo. Quem tiver interesse, me manda mensagem. Vou até deixar o meu e-mail aqui também, ó. Tá? Mesmo se vocês não puderem ir conhecerem de alguém em São Paulo, da empresa de vocês, ou algum colega que talvez se interesse em ir, podem me mandar mensagem que a gente consegue ali uma vaga, tá? Tá? No momento está limitado, mas sempre que participam aqui dos nossos webinars, a gente tenta gerar uma exclusividade. E a gente vai ter um online para que todo mundo consiga compartilhar também dos insights que vai ter nesse evento presencial em São Paulo, tá? Pessoal, esse evento é muito, muito grande. Estamos muito felizes né, em ter essa oportunidade da Pai participar. O Alessio, que é nosso CEO, vai ter uma palestra lá nesse evento em Nova York. Eu apresentarei uma demo do produto. Então, assim, teremos um espaço muito legal lá. E a gente vai compartilhar um pouquinho dessas inovações de inteligência artificial e o que espera, né, nós e nossas operações aí para 2026, tá bom? Então, aconselho aí que façam a inscrição. Espero vocês aí no final de dezembro, tá? Desejando um Feliz Natal para todo mundo ao final desse webinar, tá bom? Agora, pessoal, vamos ao que interessa. Vamos falar um pouquinho sobre os agentes de IA para, né, para identificar, para ler, para analisar os nossos documentos. Para isso, vou convidar aí um dos nossos grandes especialistas. Quem participou do nosso evento de Pipefy Updates, com certeza lembra dele, tá? Quem não participou desse evento, eu aconselho que vá para a nossa comunidade, para os nossos eventos passados, e a gente tem a gravação desse, tá? Cara, esse evento foi muito legal. Vocês viram uma visão de cada produto, de cada recurso assim da Pipefy, de novidades, do que tem, do que está por vir, do que veio esse ano. É, foi ali para o final de setembro. Então foi bem legal ter essa visão. E o Hugo brilhou tanto naquele webinar que eu chamei para ele para esse tópico aqui também. Então, por favor, Hugo, pode assumir aí. Obrigada, gente. Opa, acho que eu tava no mudo aqui. Legal, pessoal. Bom, sem pressão, hein, Fê? Agora eu tô um pouco nervoso. Muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz aqui de estar falando sobre isso com vocês, até porque eu acredito muito na funcionalidade. Eu acho que ela de fato gera valor tanto para a Pipefy, porque a gente usa ela intensamente aqui como empresa também, assim como para os nossos clientes ou futuros clientes, tá? Eu vou passar aqui para a gente começar a decifrar um pouquinho o que que é cada coisa. Então, quando a gente fala de IDP Agent, né, o que que a gente está querendo dizer? O IDP, ele corresponde a Intelligent Document Processing, e nada mais é do que uma ferramenta de IA que vai fazer uma análise e extrair dados de documentos específicos, né? Porém, a gente tem uma outra sigla que é legal destrinchar aqui para vocês, que seria o OCR, que basicamente é Optical, Optical Characters Optimization. Eu estou um pouco perdido aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tinha colocado um dicionáriozinho. Depois eu tiro para vocês aqui a tradução em inglês. Mas nada mais é do que uma ferramenta que melhora a visibilidade de textos em imagens, né? Pense o seguinte: eu não sei se vocês já geraram alguma imagem por IA, mas ela é muito ruim com texto. Se você colocar uma foto em uma IA ou pedir uma IA para gerar uma foto com texto, vocês vão ver que ela alucina bastante e não traz com consistência o que está escrito naquele texto. Então, até certo ponto, nós tínhamos uma solução bem legal e que funcionava muito bem aqui, que era o AI Agent, que trabalhava somente com o IDP. E a partir desse ponto, nós estamos trazendo uma solução externa com um parceiro de OCR, que é justamente essa solução que vai ler imagens, identificar textos e caracteres e unir uma coisa à outra. E isso vai fazer com que a gente melhore e muito a acuracidade nessa leitura, né? Então, a gente tinha algumas grandes dores aqui, né? Grande parte dos processos que a gente tem hoje rodando, elas possuem documentação atrelada a eles. Então, imagino que todos vocês tenham aí um processo de contas a pagar, de reembolso, de contas a receber, de compras, né? E todos esses processos possuem um anexo. E esse anexo, ele não vem padronizado. Então, cada município tem sua própria nota fiscal de serviços, os estados a mesma coisa, boletos nem se fala, né? Boleto de conta de luz é muito diferente do boleto bancário, então fica muito difícil para um agente só conseguir identificar isso tudo. E quando a gente traz, a partir do Agents 2.0, essa unidade
entre IDP e OCR, a gente consegue melhorar em muito uma acuracidade que em muitos casos já eram boas, diga-se de passagem, tá? Então, aqui o que a gente pretende é melhorar e evitar alguns impactos que podem ser críticos, né? Então, basicamente, se você está, por exemplo, numa área médica, você não pode errar, porque você pode gerar aqui algum tipo de passivo por conta de uma interpretação errada que veio através de uma resposta de IDP. Então, essa solução ela visa diminuir muito esses erros que a gente tem em alguns processos e que são naturais até quando uma pessoa ela está fazendo essa verificação manual, né? A gente sabe que um zero a mais ou um zero a menos no processo de contas a pagar pode significar milhares ou milhões de reais pagos erroneamente. Então, a ideia com essa união é justamente melhorar a acuracidade dos nossos agentes que já existem, mas que hoje passaram por essa nova novidade, né? Passando pelo Agents 2.0. Então, como eu falei um pouquinho aqui, a ideia realmente é conseguir gerar melhores resultados com prompts mais simples. Então, antigamente a gente teria que escrever um textão ali para que a nossa IA conseguisse de fato entender o que que ela precisava fazer. E hoje em dia já não é muito necessário, fazendo essa unidade com o IDP mais o OCR, a gente consegue melhorar a curacidade, o agente entende muito melhor com um texto muito mais simples, e a gente tem outras novidades também, que é justamente conseguir dar contexto e, além disso, dar skills para aquele agente específico, né? Então, a gente consegue, de fato, fazer com que esse agente de IA trabalhe quase como se fosse uma pessoa mesmo ali ao seu lado, desempenhando alguma tarefa repetitiva. Vou passar mais um aqui para ficar um pouquinho mais claro o que que eu estou falando, né, pessoal? Então, um mesmo agente de IA, ele vai receber ali diversas documentações em diversas fontes, né? Então, pode ser que ele receba via e-mail, pode ser que ele receba uma foto via WhatsApp, pode ser que seja um scanner, pode ser que seja mensagem de texto, ou pode ser um PDF. E ele recebendo esse e-mail, ele vai entender o contexto, que tipo de documento que está passando ali por ele, e a partir disso a gente pode gerar alguns gatilhos, né? Sendo eles analisar o documento, extrair dados desse documento, validar informações do documento, acionar processos secundários, caso seja necessário, a partir desse documento, né? Ou solicitar aprovações, caso seja necessário também. E, óbvio, isso funciona dentro de diversos departamentos e diversos fluxos, né? A gente está falando aqui de compras indiretas, a gente está falando de reembolsos, cadastro de fornecedores, mas também de clientes, contas a pagar, contas a receber, sinistros. Então, é só pensar aí em todos esses processos que vocês têm hoje na companhia e que precisam passar por uma verificação documental, né? Eu vou passar para o próximo aqui para a gente mostrar um pouquinho dos nossos use cases. Então, esses quadrinhos aqui, eles mostram basicamente as áreas que mais utilizam esse agente hoje dentro da Pipefy e que a gente vê que de fato geram um grande valor, né? Então, a gente tem isso rodando dentro de crédito, dentro da área de seguros. Vou dar um exemplo de seguros que é muito legal, por exemplo. A gente tem ali alguns agentes que identificam, inclusive, a avaria que teve num carro que foi batido. A pessoa envia as fotos, ele identifica as peças que foram avariadas e às vezes já dá até uma noção de orçamento para fazer esse conserto, ou ajuda a seguradora a saber mais ou menos quanto que iria custar. A gente tem a área de saúde que eu citei, né? Então, basta você ir na UPA ou em um atendimento médico para você ver que tudo ali tem documento. Quando o médico ele te recebe, ele provavelmente vai estar com uma prancheta cheia de papel que tem ali dados sobre você e que tem prontuário, tem exames anteriores, e tudo isso precisa de aprovações de diversas fontes, né? Seja seguradora, seja da empresa, seja do próprio hospital ou da UPA. Então, são diversos segmentos de negócios e áreas também comuns a muitas empresas que poderiam consumir essa funcionalidade de forma muito legal e gerando muito valor, né? Porque no final das contas são tarefas que demoram 1, 2, 3 minutos para uma pessoa humana desempenhar, mas que a partir do momento que você coloca esse agente de IA, ela reduz para segundos, né? Então, a média que a gente tem aqui de redução é de mais ou menos 80% de redução no tempo. Então, isso significa muitas horas úteis livres para que o seu time desempenhe com outras coisas. Aqui, eu acho que para dar um pouco mais de praticidade para o que eu estou falando, né, eu trouxe aqui uma amostra que nós fizemos com 85 documentos. Então, aqui seria o mesmo agente avaliando diversas fontes e documentos, e aí a gente consegue ver que tem documentos redigidos à mão, eu tenho documentos grandes aqui, poderia ser um imposto de renda, um contrato de trabalho, por exemplo, de 5 páginas, 4 páginas, tenho identidade em preto e branco, tenho foto com recibo e identidade, enfim, são diversos documentos, e mesmo assim a gente conseguiu aumentar
a acuracidade de 79%, 80% para 87%. E nesse caso, pessoal, não é uma análise tão trivial, porque, como eu falei, né, o mesmo agente recebendo tantos documentos diferentes, não é fácil ele identificar o que é cada um e conseguir pegar esses dados. Agora, quando eu vou para algum setor um pouco mais nichado, né? Então, por exemplo, nós temos aqui uma empresa do segmento de saúde que precisou aplicar esse agente de IA dentro do seu fluxo com leitura de nota fiscal e de boleto. Nesse caso, a gente conseguiu ampliar a curiosidade de 69% para 97%, né? Então, veja o quanto que isso melhora quando a gente tem realmente um processo que é mais específico, né? Então, melhora e muito. Quando a gente fala, por exemplo, desse outro cliente aqui que é do ramo de telecomunicações, né? A gente conseguiu melhorar de 74% para 93% a acuracidade no processo deles. E aqui a gente já está falando de contas de facilities, né? Ou seja, contas de telefone, água, luz, que também são muito comuns passarem aí pelas empresas de modo geral. Deixa eu passar mais um aqui. Eu vou mostrar agora na prática. É claro que aqui não está nem perto do que o Gabriel vai mostrar, mas só para vocês terem uma noção do que é que eu estou falando aqui, né? Basicamente, esse aqui é um processo onde ele vai incluir um recibo. E a ideia é que ele pegue o valor e a data desse recibo, né? Vai colocar para rodar, cerca de 30 segundos só o vídeo, só para vocês terem uma noção do que a gente está falando. Aqui ele está explicando um pouquinho do agente e o que que ele vai dar de competência para esse agente, né? Legal. Ótimo. Aqui são dois pontos principais. O primeiro deles é, a gente quando vê essa estrelinha ao lado do campo, significa que o agente completou esse campo de forma automática. Então, basicamente, o agente trouxe agora um valor de 4,67 € na data de 9/4/2025. Agora vamos ver o documento que foi anexado para esse agente trazer isso. Legal. Olha só, pessoal. Aqui esse documento, apesar de ser um recibo simples, olha a complexidade que existe para uma IA pegar os dados dele, né? Então a gente tem sombra, a gente tem textura, ele está amassado e ele está em alemão, se vocês forem notar, não é português nem inglês, e o prompt ele está em inglês, então não é nada fácil para uma IA fazer essa identificação, né? Quando a gente vê aqui, o valor está ok, 4,67 está aqui, mas eu mesmo fiquei aqui tentando achar a data para ver se ele tinha puxado a data certa. E eu demorei mais ou menos 1 minuto e meio para conseguir achar essa data. Tem alguns campos aqui. Aí depois eu achei a data bem no cantinho aqui, ó, 4/9/2025. Então, para vocês verem que assim, um humano demora 1 minuto, 2 minutos para fazer uma conferência básica dessa, enquanto o agente de IA fez isso em 20 segundos, 37 segundos é a duração desse vídeo, né? Então, só para ilustrar um pouquinho do que a gente está falando. Aqui, então, eu vou responder algumas perguntas comuns sobre esse novo agente de DP que a gente está lançando. Basicamente, lançamos ele após o Agents 2.0, que aconteceu no mês passado. E aí, uma das perguntas que a gente mais recebeu foi: posso habilitar apenas para um agente? E a resposta é sim, pessoal. Pode habilitar só para um agente e para um pipe específico também. O que que vocês vão ver quando vocês entrarem lá nos seus agents dentro de um pipe? A gente tem esse togglezinho aqui, essa flagzinha que diz o seguinte: ativar o processamento inteligente de documentos. Quando você liga essa tag, basicamente toda documentação que passar a partir desse ponto será utilizando esse IDP Agent que une o IDP com o OCR, que foi o que eu expliquei lá no início, tá? Caso você não ligue esse toggle, ele vai continuar funcionando, mas ele vai ter aquela performance simplificada somente do IDP. Então vai depender muito do seu uso e da criticidade dessa análise para você fazer a sua opção. Tem uma mudança de pricing também, caso você opte por ligar isso, eu já vou abordar isso no slide seguinte. Outra pergunta que a gente também recebe bastante é: posso utilizar o meu modelo de linguagem ao invés do modelo da Pipefy? E a resposta é sim. Eu acho que basta você conversar com o time que está atendendo vocês e dizer: olha, aqui eu uso Gemini, aqui eu uso ChatGPT, e a partir disso o pessoal vai conseguir fazer a adaptação conforme a necessidade. Outra pergunta é: o quanto de acurácia esse agente melhora? E a resposta aqui ela é um pouco turva, porque realmente depende. A gente tem, historicamente, uma melhora na casa de 10%. Porém, isso tudo vai depender, por exemplo, do prompt que está escrito, também vai depender muito da documentação que você precisa analisar e da complexidade dos dados que você precisa extrair. Então, vou dar um exemplo. Às vezes você quer ler balanço e DRE para fazer uma análise de crédito.
tem empresas que vão mandar um balanço e um DRE de uma folha só e tem uma outra empresa que vai mandar um documento de 105 páginas, contendo diversos desdobramentos, de dados desses documentos. Então, para esses tipos de casos, claro, a nossa indicação é que você utilize o OCR porque vai melhorar muito a acuracidade. Agora, se você tem uma tarefa simples que também não tem tanta criticidade, que pode ser que uma pessoa humana tenha que entrar no processo de uma forma ou de outra, o prompt simples ele já é suficiente também. Então, vale muito esse teste mesmo. Eu, inclusive, recomendo que vocês façam um teste AB aqui. Então, às vezes, antes de ligar o IDP, passe uma semana ali no processo com prompt simples, veja quantas vezes o agente errou e quantas vezes ele acertou. E aí, a partir da segunda semana, você pode ligar o IDP e testar para ver se melhorou e se essa melhora em relação ao prompt simples faz sentido economicamente para você ou não, tá? Aqui, então, falando de preço, né? Basicamente, até então, no nosso agente, que seria o Pipefy AI, né? Sem o OCR, a gente faria uma cobrança de 2 créditos por execução, mas ligando aquele tagzinho que eu mostrei para vocês, seria cobrado um crédito adicional junto ao mesmo processo. Então, ao ser executado com o OCR, seria uma cobrança de 3 créditos, tá? Aqui é realmente porque a gente traz esse fornecedor externo para nos ajudar com essa curiosidade, então, basicamente, é por isso que existe essa cobrança adicional. E aí, a gente precisa entender se o ROI faz sentido, porque com o aumento da curiosidade nas análises, vem também um aumento no ROI, e por isso, às vezes, a cobrança de um crédito adicional até gera uma economia em relação a não utilizar porque aí você não precisa realmente de pessoas entrando a todo tempo no processo. Então, novamente, minha sugestão é faça o teste AB, veja se faz sentido. Se não fizer, desliga. Se fizer, ligue. E aí a gente vai replicando isso para outros processos em outras áreas que vocês têm aí na empresa de vocês, tá? Bom, esse aqui é o meu último slide, pessoal. Eu vou só trazer alguns grandes números para vocês entenderem o quão grande é esse agente hoje dentro da Pipefy, né? Então, de janeiro para cá, a gente cresceu a utilização de IA na nossa rede em 500%, e hoje o agente de DP corresponde a 51% de todos os agentes rodando dentro da Pipefy e nos seus clientes, né? A gente tem mais de 3 mil agentes de DP rodando e são 6 mil e poucos agentes no total. Eles economizaram até esse ponto cerca de 130 mil horas em trabalho desempenhado por uma pessoa humana, ou seja, aqui daria vários anos já economizados, somando todos os clientes, e essas pessoas poderiam estar fazendo coisas mais produtivas dentro da empresa. São mais de 1.800 clientes utilizando essa ferramenta hoje na Pipefy, e eu espero que, caso você não utilize, seja mais um a partir desse call. Então, por favor, nos procure, entre em contato, eu acho que faz bastante diferença, e falando mesmo da Pipefy, que a gente utiliza isso o tempo todo aqui nos nossos processos, e a gente gostaria de dividir essa funcionalidade e novidade com vocês também, tá bom? Esse aqui é o meu último slide. Vou passar agora para o Gabriel. Gabriel, não sei se você quer que eu continue dividindo a tela aqui. Caso queira me derrubar e subir por aí, fique à vontade também, tá bom? Obrigado, Fê. Obrigado, pessoal. Foi um prazer, tá? Precisando, entre em contato. Estamos aqui. Boa, valeu, Hugo. Boa tarde, pessoal. Bom, me apresentando aqui primeiro, eu sou engenheiro de soluções aqui na Pipefy. Já apresentei alguns webinars e hoje eu quero trazer um pouco de um exemplo, fazer uma demo rápida aqui de como a gente consegue trazer essa acurácia maior, essa avaliação do documento utilizando essa nova funcionalidade do agente, tá? E vou puxar um pouco minha sardinha aqui da gente utilizar a esteira de crédito para mostrar. Então vocês vão ver isso de fato numa esteira que a gente tem. E fiquem super à vontade, caso vocês também queiram puxar uma demo, querer conversar um pouco mais comigo sobre como a gente faz esses testes para avaliação do documento, quais documentos a gente consegue ler. Eu estou deixando meu e-mail aqui, e aí podem mandar para mim que a gente marca uma demo, marca uma reunião para a gente conversar mais em detalhes sobre, tá? Então, fiquem à vontade aí. E aí eu vou roubar minha tela aqui, então, Hugo. Vou começar a compartilhar aqui, Opa. só para. Deixa eu pegar aqui. Boa. Já estão vendo? Estamos vendo. Perfeito. Então aqui vou mostrar para vocês primeiro a nossa esteira de crédito. Acho que é um exemplo bem legal porque ela tem o uso do agente 2.0 e o uso dessa nova funcionalidade. Então é exatamente isso que o Google colocou de a gente usa, né, essa funcionalidade de melhorar com o OCR, a leitura do documento, quando necessário. Nem sempre a gente vai precisar dessa tag acionada e eu vou mostrar para vocês como, tá?
Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês qual agente vai ser trabalhado aqui no da esteira. Então, a esteira basicamente eu vou enviar um CNPJ com um balanço, ela vai passar por uma etapa de triagem para eu validar primeiro que esse balanço é um balanço. Então, a gente sabe que nesse processo, né, de risco, de cadastro, normalmente a gente solicita um documento, seja para o comercial, ou seja para o cliente, e muitas vezes o documento não vem correto, não é o que a gente precisa. Então a gente criou essa etapa aqui de triagem exatamente para mostrar que o agente consegue ajudar nessa parte da tipificação e validar se o documento tem algumas características que a gente considera como importantes estarem, porque se não tiver, ele pode também automaticamente pendenciar esse card, essa solicitação para uma próxima etapa, para ele fazer a próxima avaliação. E aí, depois da triagem, eu tenho, enfim, em si, a análise do documento aqui nessa terceira etapa. Tá? Então, é basicamente isso que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui eu vou criar, tá, uma solicitação, e a gente sempre começa aqui com um formulário. Nesse caso aqui, como eu estou falando de uma esteira de crédito, eu consigo fazer tanto para B2B quanto para B2C. E aí, no caso para B2B, eu vou selecionar para encaminhar um balanço. Tá? Então, eu vou colocar aqui um CNPJ qualquer, só para a gente testar e um balanço que eu quero que essa IA faça a análise. Então, vou pôr aqui um balanço também fictício para vocês verem, tá? Então, aqui tem um balanço, ó, que a gente criou aqui no caso do Viracopos. Tem informações de ativo, passivo, todas as informações que devem estar no balanço. Eu vou criar esse card, ele já foi automaticamente para a triagem de documento. Eu também vou criar outro card, só para vocês verem, com o mesmo CNPJ, porém com um documento que não é o correto. Então, eu vou encaminhar aqui, por exemplo, minha CNH, para vocês verem como a IA vai se comportar. Então, tem esses dois cards rodando, e aí dentro dessa etapa de triagem, basicamente vai ter aqui um campo de texto, onde eu vou pedir para ele me dar esse parecer. Então, ele vai aqui, baseado em algumas regras que eu coloquei no prompt que eu vou mostrar para vocês, ele vai dar esse parecer se o documento é um balanço. Então, aqui ele já preencheu, ó. O documento analisado apresenta todas as sessões esperadas e contas de um balanço. Ele traz o ano, então ele é referente a 24 e 23, os dados são legíveis, completos, o arquivo segue o padrão. Então, tudo o que eu pedi para ele analisar, ele me analisou e retornou. Tá? Então, esse é um ponto importante, e a partir daqui eu poderia já aplicar regras também. Então, por exemplo, eu preciso de um balanço de 2025, e o cliente me encaminhou 24, 23. Aqui eu já poderia reprovar também esse documento e solicitar um novo para o cliente. Então, aqui é um exemplo que faz essa triagem. E aí, aqui, deixa eu ver se ele vai. Já respondeu? Então, aqui ele está analisando aqui a partir do CNH, enquanto o outro já vai começar a análise do documento, tá? Enquanto ele vai fazer a análise de documento, eu vou mostrar para vocês qual é o agente de IA que está fazendo isso e como a gente construiu ele, tá? Então, basicamente, a gente está utilizando já o agente 2.0. Então, vocês vão ver que ele já está construído aqui no formato atualizado, tá? E aí a gente tem esse agente aqui, leitor de balanço. Então, basicamente, esse agente ele vai ter uma descrição que ele é responsável, né? Ele é especializado em balanço patrimonial. Então, ele é especializado nesse tipo de documento, e é o que o Hugo comentou. Então, quando a gente trabalha com um tipo de documento específico, é mais interessante a gente possuir prompts específicos, agentes específicos que traz essa acurácia, essa assertividade maior. Então, por isso que esse agente ele é dedicado a esse tipo de documento, tá? E aí aqui em behaviors, que são basicamente os comportamentos que esse agente vai ter, ele tem alguns. Então, vocês podem ver que ele tem a parte de triagem, que é o que ele fez ali e mostrei para vocês. Então, basicamente aqui eu insiro o documento, ele valida. Deixa eu mostrar aqui desde o começo. Opa. Então aqui eu insiro o documento, ele valida o conteúdo do obrigatório, ele faz teste de legibilidade. Então, por exemplo, se é um documento que foi uma foto, é muito importante esse processo, porque não adianta eu mandar um documento mesmo que seja válido, mas ele não seja legível. Então, o que vai adiantar eu adicionar mesmo o OCR em outra etapa, fazer a leitura e a qualidade não está boa, não está adequada. Então, ele identifica também algumas informações aqui que eu preciso. Então, aqui, por exemplo, nesse caso, eu preciso saber se esse documento está em centena, milhão, unidade para eu depois, numa próxima etapa, fazer algumas análises. Então, esse agente também consegue fazer isso. E aí eu peço para ele aqui criar um parecer baseado nesse exemplo aqui, tá? E aí, como vocês podem ver, a tag aqui está ligada. Então, significa que ele está utilizando também o OCR para fazer essa avaliação.
tá? E aí, posteriormente à triagem, a gente vai fazer a extração, que é o que ele estava fazendo naquele momento, que provavelmente já deve ter acabado. Que é basicamente uma ação dentro desse mesmo agente, aonde, a partir do momento que agora ele estiver na fase de análise de documentos, ele vai seguir essas instruções. Então, ele vai pegar aqui o documento dentro do card, ele vai agora extrair as informações, e eu quero que ele extraia todas as informações dentro do ativo desse balanço. Então, vai ter ali dentro do balanço patrimonial uma parte dele que fala sobre os ativos. E eu preciso que ele extraia isso, ele faça uma filtragem. Então aqui eu coloco algumas regras também do que de padrão que eu gostaria que ele saísse, tá? E aí eu coloco aqui também o OCR. Então aqui são dois exemplos de uso, tá, do OCR para fazer a avaliação. E aí, posteriormente a isso, eu tenho um outro comportamento aqui do balanço, onde eu vou classificar. Então, não sei se vocês estão acostumados com balanço, outros documentos, mas a gente também tem, a partir daquela informação, a gente pode classificar ela em outras saídas. Então, no caso do balanço, como ele fala, né, de lançamentos, de ativos, passivos dessa empresa, eu consigo classificar que tipo de ativo e passivo é de acordo com as minhas regras. Então, a ideia aqui é que eu dei alguns exemplos do que é cada coisa e ele vai classificar aquele número de acordo com a descrição aonde ele se encaixa. Então, nesse exemplo aqui, como eu estou trabalhando nesse cenário agora com as informações do balanço, eu não preciso ter o OCR ligado. Então, nesse cenário, eu já tenho ali a extração feita pelo OCR no campo de texto, e aí essa classificação não precisa mais ter a flag ligada, porque aqui eu vou trabalhar mais com a classificação do agente do texto do que de fato o documento em si. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de um agente onde ele tem algumas etapas, e o legal do agente 2.0 é exatamente isso. Você consegue colocar tudo num local só. Tá? E aí, voltando lá para o Pipe, deixa eu mostrar para vocês. Então, ele já caminhou. Deixa eu pegar aquele de novo. Pessoal, só lembrando que vocês podem mandar as dúvidas aí no botão de QA ou no chat, tá? Hugo e Gabriel já conseguiram responder algumas. Tivemos até uma pergunta super interessante, em relação à verificação do agente de dados preenchidos no formulário em relação à imagem, que é exatamente o que o Gabriel acabou de mostrar, né? Não exatamente, porque podem ter outros exemplos, né? Aqui pode mandar um documento errado, pode ser que a pessoa digitou. Gente, quem nunca digitou um número errado do CPF, o CPF que você está repetindo desde que você tem 15 anos de idade, e aí você digitou errado, às vezes já submeteu o card, e aí um agente consegue já fazer essa correção e já fazer essa validação. Então, se tiver surgir alguma outra dúvida aí enquanto a gente estiver aqui ao vivo, podem mandar. Desculpa interromper, Exato. Gabriel. Não, à vontade, Fê. Exatamente. O legal é exatamente essa parte de cruzar também as informações, né? Ali no caso, eu apenas enviei para o agente, né, o documento arquivo, mas eu poderia ter mandado também, por exemplo, o CNPJ de entrada, né, que eu coloquei no formulário, para validar que o documento ele bate com o CNPJ que está sendo imputado. Então, é um exemplo também que o agente consegue fazer essa validação. Então, aqui só para mostrar para vocês, aquele exemplo que eu coloquei a CNH, o parecer do agente foi, ó, o documento analisado não é um balanço, mas sim uma CNH. Portanto, não tem as seções, o documento é legível, possui assinatura, conforme indicado, mas não é um balanço. E aí, o que que ele fez? Ele pendenciou esse card aqui, e aí ele vai seguir o processo para um analista humano ou enviar um e-mail para o solicitante solicitando o documento correto. Tá? Então, aqui é um exemplo onde ele validou que o documento não é aquele e seguiu o processo. E aí, esse daqui é o card onde a gente tinha executado. Eu mandei, né, o balanço, ele fez a análise, e aí agora tem a análise dos documentos. Então, aqui tem aqueles passo a passo que eu comentei para vocês. Então, o primeiro aqui é a extração. Então, ele extraiu aqui essas três contas do ativo dentro do documento. Ele classificou, então, dentro do que eu esperava, que esse R1, C1 e o A2 são as contas que eu coloquei ali para ele classificar. Eu montei essa conta aqui final, então é uma tabela que normalmente se constrói a partir do balanço. E aí eu coloquei um agente de A para fazer análise financeira. Então, ó o processo que legal, né? Basicamente, a partir de um documento com muitas informações, que o balanço ele tem essa complexidade, né? Tem diferenças de layouts, ele tem ali uma complexidade bem alta. Eu fiz a extração dos dados, coloquei no card, fiz a classificação desses dados e no final pedi
para o agente classificar e fazer uma análise financeira dessa empresa. Então, a partir dos dados do documento, ele fez uma análise mais aprofundada e bem mais cognitiva do que apenas só extrair os dados. Então, aqui eu estou usando realmente todas as features que uma IA consegue ajudar aqui na Pipefy. Então, aqui ele faz tanto um resumo, de fato, aplicando alguns indicadores, colocando aqui se é ruim, se é bom, os valores estão nesse documento, e fez um score também. Então, esse é um exemplo bem legal onde a gente mostra a opção ali de ler um documento, e trabalhar com essas informações. Então, basicamente, é um exemplo que a gente tem dentro da esteira de crédito, que no meu cenário, né, a gente utiliza muito tanto na análise de crédito quanto análise de risco, né? Então, quando tem ali um onboard, um background check que avalia seja um contrato, seja um extrato, uma nota fiscal, a gente consegue também colocar dentro desse processo, tá? Do meu lado, a demo seria mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. E aí, se tiver alguma dúvida, a gente pode ir apoiando, tirando aqui também. Deixa eu ver quantas perguntas temos aqui. Acho que temos mais uma no chat, se conseguirem dar uma olhada. As solos certidões. Deixa eu ver. No nosso caso, trabalhamos com cidadania, precisamos diversas vezes checar se o cliente digitou corretamente informações pessoais dele. Além disso, muitas vezes precisamos fazer. Eu ligaria essa opção caso quisesse que ele fizesse comparações e tivesse documentos. Isso. Porque precisamos analisar um pacote de mais de 10 certidões de uma mesma família e comparar informações. Exatamente isso que a gente consegue fazer, tá? Então, o legal é, e o mais interessante, tá? O que é importante aqui dos agentes de IA? Hoje, a única limitação com relação ao documento que eles têm é o limite de 30 páginas. Então, esse é o limite que a gente tem para vocês encaminharem para a gente adiar tanto fazer extração quanto a análise, tá? A partir disso, imagina esse exemplo que vocês trouxeram das certidões. Se a certidão for 2 páginas cada, você pode mandar todas as certidões para o mesmo agente e ele vai analisar todas de uma vez. Então, esse que é o legal também dessa possibilidade de não necessariamente ele encaminhar apenas um documento para o agente. Ele consegue ler vários documentos. Então, isso é uma opção também de vocês fazerem, tá? Excelente. Muito obrigada, Gabriel e Hugo. Pessoal, vou só compartilhar aqui a tela do meu lado agora, tá? Eu gosto muito desses casos de uso de IDP, inclusive está na demo que a gente vai mostrar no evento semana que vem nos Estados Unidos. E vai ser bem legal mostrar o quanto essa acurácia, que já era boa, gostei do Hugo reforçando isso, melhorou ainda mais, tá? Deixa eu. Gente, o tanto de tela que eu tenho aberto não é brincadeira, tá? Aí chega no final do dia, a gente já tá, né? É exatamente Várias abas, isso. várias Que eu janelas. nem sei se eu estou compartilhando o conteúdo correto com vocês, entendeu? Eu acredito que sim. Eu já compartilhei o link errado aqui, então eu sei que vocês vão me perdoar. Conseguem me confirmar se vocês estão vendo um QR Code com um lindo Honey Sim. Badger ali? Pessoal, para quem não sabe, Honey Badger é o símbolo de membros da Pipefy, tá? É por isso que nós usamos de vez em quando aí essa carinha bonitinha. Esse aqui foi feito com uma IA muito especial. Então, a gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês dessa carinha do Honey Badger agora nos webinars, tá? Mas o que importa aqui, pessoal, vou mandar o link, tá? Aqui no chat para quem não tiver com celular, para quem preferir abrir esse link agora no computador mesmo, tá? Mas ele é um pouco diferente de outros webinars do que vocês estavam acostumados. Esse é específico para esse agente do IDP, tá? Do Intelligent Document Processing, basicamente do processamento ali mais inteligente desses documentos, da análise, da leitura e tudo que vocês viram aqui hoje, tá? Então, vou mandar o link aqui no chat para quem quiser acessar. Vocês podem descobrir como, né, usar isso da melhor maneira, usar essa nova feature da melhor maneira para o caso de uso de vocês, tá? Temos muitos conteúdos valiosos aqui no chat hoje. A gente tem o e-mail do Gabriel, esse é mais valioso do que o link, tá? Esse conteúdo que é gabriel.amaral@pipefy.com tá custando muito caro aqui na Pipefy ultimamente. Então, vocês valorizem esse contato, tá?
Se quiserem uma análise aí específica, o Gabriel está super às ordens para ajudar em casos de uso financeiro, é onde ele mais brilha, tá? Quem tem aí outros casos de uso, né, para aplicar IDP, podem ainda mandar aí né, preenche o formulário no link que está aqui e a gente pode marcar uma demo específica para vocês. Vamos conversar, beleza? E se vocês derem uma olhada no chat, a gente tem alguns insights bem legais das dúvidas do pessoal também, tá? Então, algumas dúvidas a gente respondeu aqui ao vivo, outras a gente respondeu por mensagem, mas depois deem uma olhada no chat, que é bem legal. E um ponto que eu esqueci de falar no começo, pessoal, todo esse conteúdo foi gravado, tá? Eu não deixo o Hugo e o Gabriel falarem à toa, eu valorizo todo o conteúdo que eles compartilham comigo e eu vou gravar e compartilhar com todos vocês. Então, quem não conseguiu participar, é por isso que eu sempre falo, façam a inscrição no webinar. Se na hora não conseguiu participar ao vivo, vocês recebem um exclusivo, né, anterior a todo mundo, tá? Então, vocês recebem a gravação junto com o material por e-mail. E alguns dias depois, eu sempre atualizo na nossa comunidade, no nosso YouTube. A gente tem uma playlist de todos os webinars que já fizemos. E lá vocês até têm um direcionamento onde vocês conseguem um certificado de cada webinar, tá? Então, a gente coloca esse conteúdo nos nossos materiais de apoio, que é o que eu vou usar aqui para finalizar o webinar de hoje, tá? Quem está aqui pela primeira vez, porque eu também estou vendo alguns nomezinhos novos aqui, nós temos vários conteúdos educacionais aqui na Pipefy, todos 100% gratuitos, todos de fácil acesso para vocês. Não precisa ser cliente, precisa apenas ter interesse em aprender um pouquinho mais de Pipefy. E aqui, que justamente é o material que vocês vão receber por e-mail, se você, né, fez inscrição ao webinar, é a playlist do YouTube que a gente tem com casos de uso, a gente tem playlist de webinar, a gente tem playlist de português e inglês, então vários conteúdos ali para vocês. Temos alguns templates de agentes de IA para ajudar vocês a adotarem novos processos. Temos alguns guias de e-books, tá? Esses conteúdos são bem legais. Coloquei uma foto aqui, mas a gente direciona alguns conteúdos para departamentos específicos, para unidades de negócios específicos, ou mais geral, como foi o webinar de hoje sobre agentes de IA, sobre análise de documentos, etc. Tá? E alguns conteúdos de apoio também, pessoal. A nossa comunidade, vocês podem compartilhar boas práticas, dificuldades, sucessos, tá? Vocês podem compartilhar lá com outros usuários e com outros especialistas da Pipefy. Tem o Help Center, que é basicamente a nossa central de ajuda, tá? Com vários artigos, vocês colocam alguma palavra-chave lá, vai aparecer um artigo para ajudar vocês. E a própria Pipefy Academy, que é a nossa universidade Pipefy, com vários cursos e gravações para ajudar vocês. Beleza? Então é isso, espero ver vocês aí no nosso próximo webinar, que vai ser no dia 17 de dezembro, tá? Qualquer dúvida podem me chamar e ano que vem vamos chegar aí com mais conteúdos legais. Obrigada novamente, Hugo e Gabriel, e até a próxima, pessoal. Até Boa, mais. valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Com Deus.